Meu desejo é que depois desse vídeo você aprenda a deixar de fazer devocional com café com Deus Pai, porque eu vou te apresentar um devocional, um livro devocional de verdade. Meu povo, o vídeo de hoje vai ser mais uma dica literária e hoje a gente vai indicar para você um devocional. Quero falar algumas coisas que eu achei interessantes nesse devocional. A Bíblia toda, o ano todo, de John Stott. Meditações diárias de Gênesis a Apocalipse. Eu confesso, pessoal, que eu nunca fui um leitor que se adaptou a livros devocionais. Essa ideia de ler uma reflexão a cada dia durante o ano todo, eu confesso que eu tinha alguns preconceitos em relação a esses livros devocionais. Porque esses livros devocionais soavam para mim meio que aquela ideia de caixinha de promessas, sabe? Aquela ideia de reflexões e meditações que mais serviam para alimentar o nosso ego e não nos trazer assim as verdades de fato das escrituras de uma forma bíblica e expositiva. Até que eu tive contato com esse devocional do John Stott. O autor, John Stott, dispensa comentários. Eu até já fiz vídeos aqui no canal recomendando livros do John Stott. Se eu não me engano, tem pelo menos que eu estou me lembrando, que é inclusive vou até pegar que estava fácil, que é sobre a cruz de Cristo, esse livro do John Stott. E o John Stott é um autor que dispensa comentários. John Stott foi um pastor anglicano, chegou ao ponto de se tornar um dos maiores e mais requisitados conselheiros da Rainha da Inglaterra no período do seu ministério. E John Stott sempre foi um teólogo extremamente pastoral. E com isso eu quero dizer que o John Stott ele sempre conseguiu ser extremamente profundo e simples. E sempre conseguiu expressar com simplicidade temas profundos. E é por isso que esse devocional do John Stott ele conseguiu me pegar, por assim dizer. É por isso que nesse devocional eu de fato consegui ser constante. Eu estava até receoso de fazer um vídeo indicando um livro devocional aqui no nosso canal, porque em outras oportunidades eu já havia tentado ler livros devocionais nessa pegada de uma reflexão a cada dia do ano, ler o ano todo, mas eu sempre desistia, abandonava. E esse já tem 4 meses, vou para 5 meses que eu estou lendo ele e não pretendo abandonar de forma alguma, porque ele tem suprido as minhas expectativas. O devocional A Bíblia Toda, o Ano Todo, John Stott, é da editora, um lançamento da editora Ultimato, e ele não é um lançamento assim novo. O John Stott é até um pastor, um teólogo já falecido, ele é de 2007, pelo menos pela Ultimato é de 2007, esse exemplar que eu tenho em mãos. Mas por que esse devocional, ele de fato conseguiu me segurar na sua leitura a cada dia e se tornou parte do meu dia? Porque o John Stott ele consegue te ensinar a Bíblia de forma expositiva, rápida, por meio desse devocional. A proposta do John Stott não é simplesmente trazer meditações e reflexões soltas a cada dia, mas o John Stott ele se propõe com esse devocional a te ensinar a narrativa bíblica, ainda que trazendo aplicações extremamente práticas, simples de se entender, ensinando a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. É por isso que nesse devocional o John Stott ele optou por tentar seguir uma espécie de um calendário litúrgico ou calendário cristão. Essa ideia de calendário litúrgico é um assunto para outro vídeo, para outro momento, e eu confesso que eu nem tenho muita habilidade acerca desse tema, mas sempre houve na história da igreja o desejo da igreja elaborar o seu próprio calendário, ou seja, viver o ano de uma forma que isso pudesse refletir nos ensinos bíblicos e na história de toda a narrativa bíblica. Já que o calendário que a gente segue, sempre seguiu, não é uma elaboração cristã, por assim dizer. Então, sempre houve tentativas de vários modelos diferentes de se elaborar um calendário litúrgico, um calendário cristão. E o John Stott, se baseando nessas tentativas, ele fez aqui uma separação para que a gente leia a Bíblia toda, o ano todo,
dividindo o ano em 3 partes de 4 meses cada um. Então, quando você pegar esse devocional, o ideal é que você comece a ler ele em setembro, apesar de que é possível que você inicie por qualquer uma das 3 partes. Eu, por exemplo, iniciei em maio, porque foi quando eu tive contato com ele. E então eu estou aqui praticamente no final do livro. Mas quando chegar setembro agora, eu vou começar do início do livro. Por que John Stott faz isso? Porque quando você começa lendo de setembro ou dezembro, setembro, que para ele é o mês onde começa o ano no calendário litúrgico da Igreja Ortodoxa, ele usa essa base e por isso indica começar em setembro, você vai ter de setembro a dezembro um panorama do Antigo Testamento. Então, lendo de setembro a dezembro, você vai ter todos os dias meditações e reflexões diárias de todo o Antigo Testamento. Além de trazer essa reflexão, depois disso, você vai ter que a leitura indicada na segunda-feira, terça, quarta e assim por diante. Além disso, ele vai te indicar uma leitura para que você se intere mais todos os dias, uma leitura bíblica, para que você se intere todos os dias mais acerca da meditação, da reflexão que ele trouxe. E então, de setembro a dezembro, você vai ter um panorama do Antigo Testamento. Depois, de janeiro a abril, mais 4 meses, ele vai pegar no finalzinho de dezembro, quase em janeiro, no Natal, e você vai ter reflexões até o Pentecostes, nesses 4 meses, até Atos capítulo 2. Depois, de maio a agosto, completando o ano, você vai partir de Atos capítulo 2, do Pentecostes, e vai seguir até a parousia, ou seja, a volta de Cristo. E por que John Stott faz essa divisão em 3 partes de 4 meses? Ele tenta buscar uma ideia também alinhada ao aspecto trinitário da Bíblia, ou seja, a Trindade. Então, de setembro a dezembro, um panorama do Antigo Testamento, sempre abordando as obras do Pai. De janeiro a abril, pegando ali do Natal até o Pentecostes, passando pelos Evangelhos, abordando as obras do Filho. E de maio a agosto, partindo do Pentecostes até a volta de Jesus à parousia, a obra do Espírito Santo, em meio à igreja primitiva, suas cartas e assim por diante. Então, eu indico a você esse devocional. Não deixe de usá-lo. Com esse devocional, você vai conseguir aprender teologia e, ao mesmo tempo, não perder aquele caráter rápido e prático que todo mundo busca em uma característica de um devocional. O John Stott, a semelhança do que é o seu ministério, de conseguir fazer o profundo ficar muito simples, ele segue essa linha e consegue fazer isso muito bem no seu devocional. É interessante também porque esse devocional vai te ensinar a Bíblia de forma expositiva. Então não vai ser aquela ideia de caixinhas de promessa. Um dia você vai ler João, no outro dia vai voltar no livro do Êxodo, no outro dia voltar no livro do Gênesis. É por isso que ele dá esse indicativo de que há datas corretas e uma forma correta para quando começar a ler esse devocional, para que você absorva de forma expositiva princípios e aprenda acerca de toda a narrativa bíblica. Eu tenho aprendido muito com esse devocional. Não só tenho sido consolado por ele, tendo aquela característica que a gente espera de um devocional, uma leitura rápida de 5, 10 minutos por dia, mas tenho aprendido inúmeros termos teológicos que John Stott ele nos familiariza e consegue nos ensinar de forma prática. Então, indico para você a Bíblia toda, o ano todo, um devocional com John Stott de meditações diárias de Gênesis a Apocalipse. Espero ter te ajudado com essa dica. Fica ligado no próximo vídeo e que Deus te abençoe.